Estamos aqui, mais um podcast, A Verdade Nua e Crua, com uma convidada super especial. Já já a gente vai apresentá-la para vocês. Eu sou Elaine Soares. Eu sou a Júlia Fonseca. E nós estamos aqui com a Cidália Santana para conversar, né, sobre maternidade, feminilidade, e ela vai se apresentar um pouquinho e falar sobre ela. Posso já? Claro. Bom dia, pessoal. Eu sou Cidália Santana, eu sou mãe de 2, eu sou especialista em maternidade. Eu ensino basicamente mães a educar sem castigar e sem ser essa maternidade pesada que a gente tem tanto falado hoje em dia, né? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, eu espero que a gente tenha um ótimo encontro. Com certeza. E, Cidália, conversa assim, explica para nós como é que você entrou justamente nessa parte da maternidade, porque é muito específico, né? Né? Como é que você realmente olhou para esse nicho e falou assim, nossa, eu preciso me especializar, eu preciso ajudar as mães com a maternidade. Como é que teve esse estralo, né? Foi quando meu filho mais velho tinha 2 anos. Eu tenho um casal, um de 14 e uma de 12. E aí eu bati nele. E aí eu falei assim, tá errado. Tá errado porque ele é a pessoa que eu mais amo. Eu ainda não tinha minha filha, né? Falei, ele é a pessoa que eu mais amo e eu tô dando uma palmada nele. Não, peraí, deve ter outro jeito. E eu não tô sabendo. E realmente tem outra forma de educar, sem ser batendo, castigando, punindo, recompensando, sem ser pelo medo. E aí eu fui estudar. Mas eu fui estudar pra mim. Eu fui porque eu queria fazer diferente, né? E aí eu comecei a falar sobre isso no Facebook. Criei um blogspot, olha, eu entregando a minha idade. Mas com um filho de 14 e uma de 12, né? Enfim. E aí eu comecei a escrever e as pessoas começaram a perguntar como é que fazia, quais as estratégias eu usava. E no início era muito intuitivo. Porque eu fazia, dava certo e eu falava. Depois é que eu fui perceber que existe todo um estudo chamado psicologia positiva, disciplina positiva. E aí eu fiz 2 certificações internacionais, uma em disciplina positiva e outra em coach parental, porque eu queria usar para mim. E na medida que eu fui usando e vendo as ferramentas e aplicando e funcionando, hoje eu já tenho 10 anos de educação respeitosa na minha casa, eu já colho os frutos. Inclusive, um parênteses, eu fui antes de vir para cá hoje, fui pegar meu filho na casa de um colega, porque ele dormiu lá, né? Aí a mãe dele, antes dele chegar, né? Antes dele descer, ele falou assim, olha, seu filho é muito educado, ele é muito parceiro, ele é uma gracinha, você tá de parabéns. Ou seja, hoje eu colho os frutos de uma educação respeitosa que eu venho aplicando há 10 anos, eu uso essas ferramentas. E foi um belo dia, uma amiga minha falou assim, por que você não faz disso um negócio? Foi aí que eu comecei muito timidamente a ir para a internet e a formatar o Instagram, né, que é o meu Instagram profissional, que é o Santana.cidália. E aí eu comecei nessa jornada de ensinar estratégias, ferramentas, e mais recentemente a questão da feminilidade na internet, porque eu vi os resultados que eu tenho hoje, que todo mundo pode fazer. Não é fácil, mas é possível, entende? É trabalhoso, como tudo. Todo trabalho dá trabalho, né? Mas é perfeitamente possível. Eu lembrei agora da Super Nani. Lembra a Super Nani? A Super Nani que eu assim, eu não sei, né, muito bem, mas eu lembro que ela, ao invés, ela colocava lá num Cantinho cantinho para pensar, e era o tempo era de acordo com a idade. 1 minuto Então, por idade, né? 1 minuto por idade. Aí lembrei, eu falei, nossa, eu dormia de joelho. Minha mãe me esquecia no castigo, eu ficava lá, eu dormia, e depois de hora, ela pode sair de castigo. Ah, Não. mas a Super Nani, assim, é porque eu tô lembrando aqui agora, mas eu não lembro do programa, essa parte dos pais darem palmadas e tal. Eu lembro que ela tinha várias metodologias e tudo mais. Tem alguma coisa a ver, assim, com a metodologia que ela aplicava, positiva? Se tem alguma relação, assim? É porque muita gente em casa, eu acredito, que vai assistir, pode até relacionar com a Super, porque era bem famoso, né? É verdade. Primeiro eu queria dizer que eu respeito qualquer trabalho de qualquer colega, e ela é uma colega de educação. Então, eu respeito. Não é a linha que eu sigo, não é a linha que eu recomendo, porque ela sim. vai na linha tradicional. Ah, sim. Por exemplo, eu sou super contra o cantinho do pensamento, porque não sei se vocês têm namorados,
Ela tem noiva. Se seu noivo virasse pra você e falasse assim, Júlia, você deixou a toalha molhada em cima da cama, do meu lado da cama, vai pro cantinho pensar na coisa errada que você fez. Eu te dou duas opções. Você ia falar assim, nossa, trabalhei o dia inteiro e esse garoto ainda vem mexer o saco por causa disso. Ou você ia falar assim, realmente, eu não deveria ter colocado a toalha molhada assim, eu estou errada. Escolhe uma das opções, Júlia. Aí eu falaria que eu estou errada. Jura? Nossa, uma pessoa nova, né? Uma pessoa que já tá... Ela já tá bem evoluída. Já tá bem eu ia evoluída. falar, vai você pra esse canto. Então, Entendeu? geralmente... Gente, isso explica, né? Algumas coisas. Que geralmente quando a gente tá com raiva, não exceto a Júlia, que é uma pessoa já evoluída, no outro patamar, né? Não, ainda mas bem, eu porque era depois pra mim... exatamente como a Elaine. Em outra época, eu mandaria ele. Deus seja louvado, pelo menos entendi. Sim, mas hoje eu entendo, assim, que ainda mais que eu vou casar, né? Um relacionamento é construído e tudo mais, algumas coisas eu preciso abrir mão. Então, hoje em dia, eu já tenho essa consciência. Que bom, Júlia, vai dar uma ótima esposa, hein? Vai dar uma boa esposa. Mas voltando ao cantinho do pensamento, quando a gente tá muito nervoso, ainda mais, por exemplo, Júlia já tem uma maturidade emocional que uma criança de 3 anos não tem. 4, 5, 6, às vezes um adulto não tem essa maturidade, né? Emocional. Porque quando a gente tá com raiva, a gente não vai pensar de uma maneira positiva. O que que o cantinho do pensamento ensina? Se alguma de vocês já foi aqui pro cantinho do pensamento, como que eu não vou ser pega da próxima vez? O que que eu preciso fazer para sair desse negócio aqui rápido? Minha mãe é muito malvada. Nunca mais eu quero ver a minha mãe na minha vida. Ou seja, não tem como a gente pensar de uma maneira como a Júlia pensou, olha, eu tô errada, refletir nos nossos erros, porque a gente tá com raiva, a gente tá magoada, a gente já tá ferido porque fez alguma coisa errada. Aí a minha mãe ou meu pai ainda vai lá, ainda me coloca no cantinho do pensamento. E fisicamente, isso é pouco... não é nem explicado pelo nosso cérebro, por exemplo. A gente tem um cérebro reptiliano, que é esse daqui, e por cima é o cérebro racional. O cérebro racional, a gente toma boas decisões. Ah, eu não deveria ter deixado a toalha molhada do lado da minha cama. No cérebro, quando o cérebro reptiliano está ativado, que é quando a gente está com raiva, com medo, Vem o impulso, né? E sabe qual é a função desse cérebro reptiliano? Fugir ou se defender. É por isso que a criança, na hora do cantinho do pensamento, ela não pensa como a Júlia pensou. Ela pensa, nossa, eu vou precisar sair daqui rápido, a minha mãe que vai... Então, ela tá com o cérebro reptiliano ativo. Por isso que, respondendo a sua pergunta da Super Nani, o método tradicional, que é o que ela usa, é o cantinho do pensamento, não funciona. Por que que acontece? A criança não pensa no erro que ela fez. Ela só pensa em fugir, em se defender, em ver como é que ela não vai ser pega da próxima vez, entende? Mais uma vez, eu respeito o método, mas não funciona. Se funcionasse, a criança não repetiria o erro. Sim. Aí eu acho que isso gera até uma ansiedade na criança, né? Nossa, Esse demais. nervosismo. E a criança acaba sendo educada pelo medo. A minha opção, e a das pessoas que eu ensino, né, é educar pelo amor. Por exemplo, o castigo, né? O cantinho do pensamento nada mais é do que um castigo. Fez uma coisa errada, vai ser punido. Por que que o castigo não educa? Justamente porque ele não ensina nada. E quando você castiga o seu filho, ou se a gente já foi castigada também, eu queria saber assim, você fez uma coisa errada, aí você falou assim, nossa, eu vou contar para minha mãe, porque minha mãe vai me ajudar. Ou você pensou assim, tem que esconder isso aqui da minha mãe, porque senão eu vou ficar sem celular, vou ficar sem televisão, vou ficar sem o lanche, eu não vou perder algum privilégio. Sim, com certeza. Então é pelo medo que a gente educa. E quando a gente não coloca a culpa no irmão, né? É bom ter um irmão pra isso, né? Olha isso, não da desonestidade. Mas foi você que fez? Não. Não existe Foi culpada, foi fulano. Né? E isso acontece, é real, né? Porque você fica com tanto medo que muitas vezes, assim, você fala assim, é melhor que o outro, ou a outra apanhe no meu lugar, ou você vai negar, ou alguma coisa. E é exatamente isso que você falou. Pode acabar enaltecendo um comportamento desonesto, que a partir do momento que eu falo, não fui eu, estou mentindo. Não tem outra palavra para dizer, né? Que não seja essa, né? Eu fiz até um vídeo outro dia dizendo assim, olha, a gente está ensinando os nossos filhos a mentir. Se você castiga, você ensina o seu filho a mentir, porque ele não vai dizer a verdade, caso você venha dessa educação tradicional, né? Ele não vai dizer a verdade porque ele tem medo de ser punido. E quem em sã consciência gosta de ir pra forca? Ninguém. Ó o cérebro reptiliano aqui, ó. Eu fugi e me defender. Eu tô me defendendo, então eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou culpar meu irmão. Então veja que são valores
totalmente distorcidos do que a gente, como mãe, como ser humano, quer ensinar. Você quer ensinar a verdade, que seu filho sinta segurança. Aí depois eu respondo muitas perguntas assim, nossa, mas meu filho mentiu pra mim. Ué, mas você volta de castigo? Você faz cantinho do pensamento? Pode parar. Que é por aí que ele tá. Ele tá com medo de te contar a verdade. Eu tenho uma história muito interessante. Posso contar? Claro, deve. Pode contar. Meu filho, no 6º ano, hoje ele tá no 9º, aprendeu na aula de física a fazer um circuito. Um circuito de... com papel laminado, borracha, esse negócio que explode. E aí ele foi testar com um amigo. Ele fez lá e aí o amigo colocou na tomada da escola. Buf! Caiu a energia do bloco inteiro. Nossa. Cidalha. A escola, óbvio, me chamou por uma questão de segurança. Claro, tive que ir lá pegá-lo. Mas quando ele entrou no carro, ele falou assim, eu sei que você já sabe, mas eu quero mesmo assim te contar. Eu falei, pois não, pode contar. E ele falou, olha, aconteceu isso, eu aprendi. Olha pra você ver a cabeça dele. De 6º ano, gente, 10 anos. Eu queria ver se funcionava, mãe. Eu tava querendo aplicar o que o meu professor ensinou. Ele não tinha maturidade de que aquilo podia explodir, de que podia acabar com a energia da escola. Mas o que eu quero frisar com isso é que ele fez uma coisa errada e ele veio me contar, porque ele tinha certeza que ele não ia ficar de castigo, como ele não ficou. Ah, Cidália, mas o que você fez? Ué, eu conversei com ele, eu esclareci qual era o perigo daquilo, eu mostrei pra ele, a gente viu vários videozinhos sobre circuitos, não sei o que, e ele entendeu que aquilo ali foi errado. Pergunte se ele fez qualquer outra coisa dessa mais alguma vez na vida. Nunca mais. E ele ainda aprendeu a lição de que ele pode contar comigo. Eu já falei várias vezes para as crianças lá em casa, você pode fazer a besteira que for. Você me conta porque a gente vai resolver junto. Porque eu não quero que eles me escondam nada, que eles não queiram me contar, entende? Porque isso é medo. E eu sou a pessoa que vai ajudar da melhor maneira no mundo, a única, talvez, e o pai. Porque sou eu que mais amo, sou eu que mais entendo deles. Então, com carinho, eu vou ensinar. Ah, mas você tá passando a mão na cabeça do seu filho. Não, não tô. Eu tô educando, eu não tô punindo. Entende? E não é, e muitas vezes as pessoas acham assim, essa educação mais positiva, mais respeitosa, é sem limite. Eu falo assim, não, os limites, eles são estabelecidos. Por exemplo, hoje de manhã mesmo, a minha filha não queria comer. Ela tá sem fome, nessa fase que não quer comer nada, sabe? Eu falei assim, Elisa, você, não, nome dela é Elisa, né? Você não tem essa opção, você pode escolher entre banana, eu queria que ela comesse uma fruta. Eu falei, você pode escolher entre banana e maçã, qual que você quer? Ai, tem que ser fruta? Eu falei assim, tem, mas você pode escolher banana, maçã, tem uva, tem melancia, eu quero maçã. Então, assim, dentro do que a gente chama de catre, né, em francês, dentro de um limite, ela pode ter a escolha dela. Mas, por exemplo, como eu atendi outro dia, uma mãe falou assim, não, mas meu filho tá escolhendo a escola que ele vai estudar. Aí eu falei assim, ué, mas não é uma decisão para uma criança de 7, 8, 9 anos. Mas a fruta que ela pode escolher, a fruta que ela quer comer, ela pode escolher. Então, assim, dentro de um limite estabelecido por mim, que sou mãe, que entendo um pouco mais do que eles, porque nós somos mais maduras, mais senhoras, jovens senhoras, né? Então, assim, é uma educação com limites, mas com limites respeitosos. Eu costumo dizer que são limites estabelecidos e não impostos. Não é aquele limite de ameaças, né? Se você não comer no almoço, você vai levar uma surra. Isso, se então você vai ficar sem celular. Vai ficar sem celular. Isso é castigo. E se você tirar nota baixa, você vai apanhar, você vai ficar sem videogame, você não vai sair. Então, assim, são várias que é sempre assim, uma coisa muito negativa, né? Sim. E o que na verdade, é quase que cultural isso, né? Difícil. Nossos avós foram ensinados a bater nos bisavó, filhos, tataravó. os pais batem na gente. E provavelmente a gente, se não tiver talvez um leque de conhecimento, uma outra alternativa, vamos reproduzir. Sim. Né? Até mesmo porque uma palmadinha não faz mal, né? O que muitas pessoas falam, né? Uma palmada que não faz mal. Educa. Educa, porque assim, até então, o pai, ele vê o resultado ali na hora. E aí ele, não, tá resolveu, foi rápido, né? E aí, como que você, por exemplo, indica nesses casos mesmo? Por exemplo, uma criança tá na rua, ela tá dando birra.
algumas mães, né, falam assim, olha, se você ficar se jogando no chão, gritando e tal, quando você chegar em casa, você vai levar uma surra. Ou então eu vou te levar pra dentro do banheiro ali, né, e te dar uma Pra surra. ninguém ver, olha, é tão feio que eu não consigo fazer na frente dos outros. Eu tenho que esconder e levar pro banheiro pra bater no meu filho. E é, tipo, até inconsciente, né, isso aí, né? E aí ela falou assim, vou te levar no banheiro pra te dar uma surra. Ou então, quando chegar em casa. E aí, assim, e a criança, muitas vezes, ela para. Algumas param, vamos supor. Então, nesse caso, a mãe ou o pai entendeu. Não, isso aqui resolve. E resolve, castigo É. resolve. Só que aí, mas aí qual a consequência? Dar um exemplo real. Nessa situação, o que você, né, a Cidália, faria num caso como esse? Pra evitar, Para né? evitar não ser o que vai ameaçar essa punição, que eu acabei de falar, mas que também vai resolver. Mas é uma alternativa. Primeiro, eu queria dizer assim que a gente tem que honrar pai e mãe. Eles fizeram, eu acredito nisso, eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham disponível na época. Isso. Então, não é que eles fizeram errado, é que a gente pode olhar para aquilo ali e fazer diferente, fazer melhor. Eu vou ter outros erros diferentes desses que a minha mãe cometeu comigo, porque eu ficava de castigo, eu apanhava de cinto. No Nordeste a gente apanha de cinto. Né? Nós no Nordeste não, Não, tá? né? Eu nasci em Brasília e apanhei bastante. De cinto. Pronto. Então, assim, a gente precisa honrar os nossos pais e falar assim: olha, Uhum. vocês fizeram o que vocês puderam, o melhor que vocês puderam com o conhecimento que vocês tinham disponível. Mas hoje em dia a gente estuda um pouco mais, existe um conhecimento um pouquinho mais, como tudo na vida, né? A gente vai evoluindo, então a gente precisa honrar pai e mãe, ser grato, mas a gente pode fazer diferente. Sim, Não sim. precisa, porque você tem toda a razão quando você disse que a gente reproduz o que a gente viveu. Quantas vezes eu já escutei, gente, mas eu apanhei tanto, tô aqui, ó, tão linda, tão loira e japonesa, viva. Viva, feliz, amo meu pai, amo minha mãe, né? Mas o castigo, a educação tradicional, ele não diminui o amor que a gente tem pelos pais. Nunca. Nada que seu pai faça, por pior que seja, no fim da vida, você sempre vai perdoar e vai amar. O castigo, a punição, ele diminui o amor que a gente sente por a gente mesmo. Muito Não é pelo pai. É por a gente. Aí a autoestima vai lá embaixo, você se sente feia, incapaz, que não consegue fazer as coisas. E é por isso que eu digo quando os pais falam assim: ah, eu já tô aqui, linda, feliz, passei num concurso, ótimo. Eu falei assim: mas não consegue olhar pra cara do seu filho e dizer eu te amo. Tem vergonha de falar em público, fica nervoso, ansioso demais, às vezes tem depressão. Então, assim, essa educação punitiva, baseada no medo, gera outros traumas que não são visíveis. Né? Talvez com muita terapia, Deus, né, a religiosidade, mas dá trabalho, né? Sim. Vai ter que gastar uma graninha aí, né? E um bom tempo também, porque é um tempo de reparação, né? Igual eu formei em ciências ambientais, na área ambiental a gente fala recuperação de áreas degradadas. O que é recuperar uma área? Então, assim, o que é mais fácil? Você ter um cultivo consciente, né? De você não levar a terra ao limite dela, de tirar todos os seus nutrientes, levar ela a uma pobreza de nutrição total, a ponto dela ficar árida. Né? E aí existem técnicas para isso, ou você simplesmente fazer um cultivo consciente desde o início, respeitando o tempo de descanso da terra, para que você consiga trazer, né, fazer outros plantios, né? E é o que as pessoas fazem, esse tempo de recuperação. Recuperar uma área degradada tem muito mais custo, leva muito mais tempo, há consequências muito maiores do que você já começar a fazer o cultivo da maneira correta, fazer o plantio da maneira correta. Então, isso que você falou, tipo assim, do tempo de recuperação, eu lembrei, né, fiz um paralelo aqui, eu que adorei é isso. a analogia, gente, posso usar? Pode, com toda certeza. Porque é exatamente isso, você recuperar um ser humano, uma pessoa... com traumas, né? Exatamente. Dá muito mais trabalho para a pessoa e para quem está do seu lado, né? Às vezes seu filho, seu marido, sua esposa. Então, essa a consequência da educação tradicional. Então, assim, o castigo, eu vou chegar lá na birra, na estratégia lá da birra, não estou esquecida. O castigo, ele resolve.
ele resolve. Se você bater no seu filho, se você ameaçar a sua criança, ela vai parar aquele mau comportamento, ela vai parar de chorar, ela vai parar de desobedecer. Mas ele volta. Ele resolve na hora. Dali a 2 dias, sabe o que ela faz? Tudo de novo. Por quê? Porque ela não aprendeu. Sim. Meu filho, eu ensinei o problema de se enfiar um negócio na tomada, um negócio com metal, com borracha, que conduz eletricidade. Ele não tinha nem noção, ele só queria testar a coisa que o professor ensinou. Então, eles não têm ainda essa percepção de futuro. E às vezes é um palmo, gente, é uma semana que eles não têm a espera, né? E não é porque quer provocar o pai ou a mãe, é porque não tá maduro ainda. O cérebro da gente, ele só vai ficar totalmente maduro aos 25 anos. Fisicamente, emocionalmente, aí pode ser um pouquinho mais tarde, né? Porque depende das experiências de cada um. Mas, então o castigo resolve, só que ele resolve na hora. E como a criança não aprendeu porque que ela errou, porque ninguém falou, só botou de castigo, aí ela faz de novo. Ela faz de novo, de novo, de novo. Então, assim, a longo prazo, o castigo, ele não resolve. Ele resolve de imediato. Bateu, ameaçou, cessa o mau comportamento. Mas aí tem todos esses traumas que a gente acabou de falar. Agora, a birra. Eu tenho um curso inteiro só sobre birra. A birra tem um ciclo, o antes, o durante e o depois. Aí, cada momento da birra é como se fosse uma onda, né? Você vai agir de uma forma, certo? Mas essa birra, ela todas as crianças vão ter. Por algum momento elas vão passar por isso ou não. A gente consegue, assim, antes já começar a moldar essa birra. Então vamos lá. O que é a birra? Sendo bem prática, toda criança vai fazer, né? Por quê? Porque a birra é uma, por incrível que pareça, é uma forma de comunicação. É seu filho dizendo assim: eu preciso de ajuda. É uma maneira respeitosa que ele está usando para pedir ajuda? Não. Não é. Nem madura. Nem madura. Mas, gente, você esperaria de uma criança de 3 anos falar assim: mãe, eu tô cansada. Esse horário que você devia estar no supermercado. A gente tá no supermercado agora, meio-dia, mas eu queria estar em casa comendo, que é meu 3 anos. Não tem, a gente não espera. O que ela faz? Geralmente a criança é até abaixo dos 4 anos, né, que dá birra. Às vezes ela tá começando a falar, então ela não sabe nem se expressar. Né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai chorar, ela vai se jogar no chão. A birra nada mais é do que uma incapacidade da criança lidar com aquela emoção que ela está sentindo, com aquela frustração. É uma criança que foi frustrada, e eu não estou dizendo que não é para frustrar a criança, não é isso. Porque as situações corriqueiras vão acontecer de frustração. Sim. É claro que ninguém vai colocar uma criança trancada numa sala agora, vamos frustrar para ela entender. Não é programado, vamos frustrar programando. A vida em si vai gerar frustração, porque são quebras de expectativas. Sim. Às vezes você até um pai e uma mãe, na maior das boas intenções, filho, eu vou te levar no parque esse final de semana, mas aconteceu um imprevisto. E a criança não entende. Não entende, e você vai falar: olha, infelizmente, meu filho, a gente não vai para parquinho. E ele vai ficar se jogando no chão, chorando, porque quer ir pro parque, porque o pai e a mãe prometeu. Mas saiu do controle dos pais ali, foi frustrado. Sim, exatamente. Nessa situação que é a birra já aconteceu, né? Você não pôde evitar. Ela não está acontecendo, a criança já se frustrou, ela já está... O que você faz? Sendo bem prático, ao invés de dizer... o seu outro exemplo, a birra era durante, né? Vamos lá, aqui, quando a birra está aqui, né? Que é o caso do parquinho. Você acolhe, não tem o que fazer. Você espera a sua criança parar de chorar, você espera a sua criança, você oferece um abraço. Minha filha, você quer um copo com água? Vai te ajudar? A minha filha, por exemplo, quando ela era pequenininha, ela ficava tão raivosa, e um dia, sem querer, ela começou a estourar plástico bolha. E aí eu percebi que ela se acalmou. Menina, sempre foi a maior consumidora de plástico bolha aqui de Brasília. Inclusive, ó, quem tiver plástico bolha, já pode doar, tá? Ela tá aceitando. Nossa, essa técnica é ótima. Eu amo estourar plástico bolha. Minha calma também. Tá vendo? Imagina, a gente adulta, imagina para uma criança de 3 anos. Então, quando ela já estava nessa curva final da birra, né? Eu oferecia: filha, você quer um plástico bolha? Eu quero, mãe. Aí ela ia lá e ela fazia assim com uma raiva, assim, botando pra fora, entendeu? É uma maneira respeitosa
dela colocar a frustração dela para fora, não se jogando no chão, por exemplo. E eu não precisei ameaçar, não precisei gritar, eu só acolhi de uma forma. Aí muita gente me pergunta assim: ah, mas como é que eu vou saber que a minha filha estoura plástico bolha, não sei o que? Eu falei: olha, você precisa minimamente conhecer, observar a sua criança. E uma mãe que está ali no dia a dia, tal, vai saber que é um copo com água, que é um abraço. Meu filho mais velho, por exemplo, ele não queria. Ele não é muito do toque, né? E eu oferecia água, eu ficava do lado dele quietinha, assim, ó. E ele lá, mexendo assim a perna. Eu lembro como se fosse eu sabe? Aquela perna nervosa, assim. Até ele se acalmar. Muito bom. E aí, por exemplo, aquele exemplo do supermercado que você deu lá, né? Meio-dia, às vezes a mãe tá no supermercado e a criança tá com fome. Mãe, posso comer um biscoito? Não, não pode, porque tá na hora do almoço. Não, mas a fila tá gigantesca. Aí sua criança, você, meio-dia, se uma criança tem uma rotina estruturada, é o horário dela estar almoçando em casa. O que você tá fazendo com ela no supermercado? Então, na verdade, às vezes, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a birra não é provocada pelos pais, mas às vezes a gente deixa de fazer a rotina da criança, e rotina para criança é igual a segurança, quando elas são muito pequenininhas, e aí eu perco a minha rotina e ela reclama como? Fazendo birra, querendo comer, e eu tô no supermercado meio-dia, gente, quando eu deveria estar em casa servindo o almoço, e depois geralmente a criança dorme depois do almoço. Então, assim, é, não é que eu tô dizendo, olha, a mãe tá errada, mas é uma questão de organização. Poxa, eu não vou ao supermercado 11h30, porque eu vou demorar 2 horas no supermercado e o Arthur vai dar birra lá. Ele vai querer. A birra vai ser só uma consequência, né? Da saída da situação. rotina dele. Sim. E aí, de quem é a responsabilidade? Porque eu não gosto de trabalhar com culpa, né? Porque culpa é muito pesado, mas a responsabilidade é da mãe. É do pai, somos nossas, entendeu? Então, e eu tô dizendo isso não é para culpabilizar nem Trazer nada, não. peso, né? Não, é para entender que, porque às vezes quando a gente fala da birra, você fez birra porque você quis. A gente se exime da nossa responsabilidade como os pais. E não, se eu tivesse que fazer compras 11 horas e meu filho dorme meio-dia, ou eu deixo em casa com o pai, com alguém, ou eu vou depois com ele, depois que ele almoçar, depois que ele acordar do cochilo, e aí ele vai tranquilo, entende? Ou, no caso, fazer o manejo, né? De, ó, então, vou deixar você comer um biscoito. Manejo é ótimo, né? É. Adorei. Porque né, eu imagino, né? Nesse caso Mas é seria um exatamente o manejo, né? De falar, né, então você vai Exatamente. comer um biscoito, vou liberar, assim, não é rotina, mas como não está na rotina, então já que Fazer quebrou. acordos também, Fazer né? acordo, Porque, um né? exemplo, a minha mãe me tratava dessa forma. Ela sempre fazia acordos. Olha, filho, você quer tomar banho ou você quer fazer outra coisa? Aí ela falava, ó, mas se você quiser brincar agora, daqui a pouco você vai ter que banhar, pode ser? Eu falava, pode ser. Aí dava horário, eu ia banhar, sabe? Sempre vendo? foi assim. Os combinados funcionam Sim. muito, principalmente quando as crianças são maiores. E, por exemplo, combinados antes de sair de casa do supermercado, antes de ir ao shopping, comprar o presente de um colega. Você vai levar sua criança para uma loja de brinquedo para comprar o presente para o colega. Ela vai pedir 30 ou 40 vezes um brinquedo para ela. Certeza. E aí você já sai com esse combinado prévio. Arthur, é o nome do meu filho, né? A gente vai comprar o presente do Matheus. Outro dia a gente vai comprar o seu presente. E cumpre, tá? Se for outro dia, cumpre mesmo. Pode ser até no aniversário, né? Mas esse manejo que você falou é excelente. Não, tudo bem. Eu, como mãe, sei que eu deveria estar em casa agora meio-dia, mas não deu. A vida é assim, a corrida não deu. Então eu tô no supermercado, não, Arthur, pode comer uma bolacha. E aí eu preciso entender que quando chegar na hora do almoço, ele não vai comer a mesma quantidade. Isso. Porque não adianta eu fazer aquele prato imenso, como se ele não tivesse comido a bolacha de nada. Às vezes ele não vai nem querer comer. É. E tá tudo bem. Porque eu precisei estar no supermercado ao meio-dia com a minha criança. E era o horário dele estar em casa almoçando, entende? Então esses manejos são estratégias que a gente pode adotar no dia a dia, fáceis. Requer um planejamento, uma rotina, mas não vamos dizer que é difícil. É totalmente possível da gente fazer esse tipo de coisa, de ajuda, de manejo, que eu adorei essa palavra. Mas é o que nossa, eu vi assim, na situação total, assim. E quais são, geralmente, as mães que te procuram, quais são as maiores queixas na educação, assim? Você vê que é muito comum, assim, essa é quase que 100% das mães sofrem com isso. Birra,
quando a criança é pequenininha, é o principal, e desobediência quando é na idade dos meus, nos adolescentes, né? E aí eu costumo dizer que na adolescência, que para os pais de adolescentes, que eles não querem filhos obedientes. Você não tá sabendo ainda, mas você não quer um filho obediente. Por quê? Porque um filho obediente é aquele filho adestrado. É aquele que não pensa, que você... Ele não pode questionar. Eu mando e você obedece. Porque a casa é minha. Quem tá pagando a conta aqui sou eu. Tirou a autonomia da criança. Aí depois você quer que lá na frente ele saiba falar em público, ele seja um profissional proativo. Não tem como. Se você tá podando o seu filho Você acaba agora, até rompendo, né, essa relação de pai e filho. é um abismo que se cria. Se eu Sim. mando e você obedece, eu sou superior. Sim. Eu acho que há uma hierarquia, que Sim. os pais são superiores, mas não no sentido de comando, mas sim no sentido de respeito, de inspiração, de admiração. Porque eu não sou amiga dos meus... Liderança, né? Liderança. Eu não sou amiga dos meus... Eu costumo dizer, Arthur veio me cumprimentar com aqueles cumprimentos de menina. Eu falei assim, opa, não sou seu amigo não, sou sua mãe. Você veio me dar um beijo aqui. É Entende? honra. Exato. É Não é general e soldado, Sim. se eu não estou errando nas patentes, né? Então, assim, desobediência, né? Que é a principal dos adolescentes. Mas eu ia dizendo que você não quer um filho obediente. Na verdade, Obediente, né? você quer um filho colaborativo. Você quer que ele faça a cama, que ele ajude a tirar o lixo, por exemplo, que ele faça alguma tarefa doméstica, que é importante, sua criança já tem capacidade, né, proporcional à idade. Só que você não precisa ficar mandando, não, porque você tem que fazer, você tem que isso. Não, se você explicar a importância daquela atividade para o bem-estar da família, no nível de compreensão de uma criança de 12 anos vai entender de um jeito, uma criança de 3 anos vai entender de um jeito, ele vai entender que precisa ser feito e com o tempo ele vai começar a colaborar. Ai, mas eu já falei 2 vezes e meu filho não faz. Sim, gente, mas são 2 vezes. Experimenta falar mais vezes, sem castigar. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu já errei a mesma coisa mais de uma vez. Sim. Nem a gente às vezes erra uma vez só para aprender porque que a gente espera de uma criança um comportamento que a gente não tem. Isso também é uma coisa que vem muito. Não, mas eu já falei várias vezes. Falei, ó, quem fala demais é porque a voz está fraca, o comando está fraco. Você esvazia quando você fala muito, né? Você perde credibilidade. Geralmente quem fala demais é quem fala e não cumpre. E aí, realmente, sua fala vai enfraquecendo. E a mãe tem muito disso, né? Na volta a gente compra. Você passou para comprar de volta? Não. Então, sua fala enfraqueceu. Seu filho vai começar a entender que você só fala, mas não faz. Isso é uma coisa muito forte, né? Graças a Deus, assim, nisso, agora que você falou, nossa, como fez um filho. Meu pai mesmo, quando ele falava, ele sempre falava uma vez. E eu peguei muito disso dele, de falar uma vez. Tanto que, por exemplo, não era, Júlia? Quando eu pegar a Júlia, assim, às vezes, buscar a Júlia em casa, e às vezes eu falava assim, ah, tá combinado? Combinado. Eu combinei. E muitas vezes, mas vai acontecer mesmo, né? Tipo assim, tipo assim, será que ela vai passar mesmo? Pra mim, eu falei quantas vezes? Uma. Já foi. Acabou. Não preciso ali ficar 2, 3, 4 vezes. Já foi, né? Então, mas isso eu peguei do meu pai, porque meu pai também ele era assim pro bem e pro mal, né? Digamos assim, né? Era assim, ó, eu vou te bater. Ele vai bater. Acabou, acabou, não tem pra onde correr e não há argumentos, não existe. Nem se minha mãe quisesse falar, não faça isso. Ele falou, ele vai cumprir. E assim, só se fosse algum acaso da natureza, que nunca aconteceu, né? Ver um furacão no dia. Mas ia acabar o furacão e ia lembrar, ó, não te bate por causa do furacão. Agora bora. E meu pai sempre foi assim, de falar uma vez e de cumprir. Então, é e isso é uma coisa muito importante, porque isso mostra a força da fala. A força da fala, porque hoje o que a gente tem numa sociedade é uma fala enfraquecida. Você não. Hoje, até para entrevista de empregos, eu estava um dia desses conversando com uma pessoa no RH e tal. Você vê a fala enfraquecida, como é que vem de casa. Olha o resultado no mercado de trabalho, na vida adulta, que você está falando. Sim. Como é que a gente consegue ver, né? Mercado de trabalho, a pessoa está desempregada, conseguiu ali uma entrevista de emprego, que a gente imagina, né? Que a pessoa mais quer uma entrevista. Sim. Vou estar lá amanhã. E a pessoa falta. E o que tem de pessoas que fazem processo seletivo e que tem falta É verdade. é enorme. A falta é muito grande. Então, hoje as pessoas já contam com a falta das pessoas. Eu vou marcar 10, não, vou marcar 15, porque
o atraso. E as pessoas, assim, não tem a questão do comprometimento. Não, vou atrasar, vou mandar uma mensagem aqui que eu atrasei, vou tentar ligar para dizer que eu atrasei. Simplesmente elas faltam a entrevista de emprego, não comunicam. E para aquilo ali, para a pessoa tá tudo bem. Eu falei, gente, para mim não tá tudo bem. Porque para mim a força da fala é tão forte, porque isso veio da minha casa, que eu simplesmente combinar algo com você e não cumprir e ficar em silêncio, isso me adoece. Porque eu fico ansiosa, eu me sinto mal, eu fico o dia inteiro com aquela questão, assim, como se fosse uma vozinha. Matutando na cabeça, Fica assim, ó, né? Elaine, você não falou isso. Elaine, você não cumpriu aquilo. Aquilo aí fica me castigando, me punindo, que eu falei, não, eu tenho que dar uma satisfação. É porque não tem problema a gente se atrasar, não ir. Não conseguir cumprir. Desde que você avise, olha, não vou conseguir, vou chegar atrasado. Isso. Gente, eu acho uma falta. Me desculpe a classe médica. Mas porque eu tava vindo de uma sequência de exames, né? Gente, eu já esperei 1 hora. Não. Muito. Desmarca ou avisa para eu poder me planejar, entende? Então, assim, e o que você falou é muito verdade, é o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a melhor maneira de você ter uma educação longa, consistente para a vida toda é você dar o exemplo, que foi o que seu pai fez, mantendo olha o impacto profundo que isso teve na sua vida. É claro que a gente não vai poder oferecer, porque aí vem aquela cobrança, né? Não posso errar. Meu Deus do céu, tenho 2 filhos, não posso errar. Não. Até para você ensinar para sua criança que qualquer ser humano erra, eu não conheço, né? Eu só conheci um, né? Exato. Exatamente. Mas o resto tudo é tudo imperfeito, inclusive eu. Mas eu posso errar, desde que eu vá lá e repare meu erro. E tente veementemente não errar de novo. Sim. Pode acontecer de novo? Pode. Mas o nosso trabalho é esse, é tentar se lapidar como pessoa, para oferecer um bom exemplo para as crianças em casa, entende? É por isso que, eu acho que foi até na nossa conversa do WhatsApp, você perguntou assim, para que servem os filhos, né? Foi. Para nos melhorarmos. Nós somos pessoas melhores, eu acredito, quando a gente tem um filho, porque, gente, quantas vezes você já falou assim, nossa, ou você já ouviu falar, né? Eu não sou a pessoa que fala palavrão, mas eu já vi, meu filho tá falando muito palavrão. Eu falei assim, ué, Olha o exemplo. onde será que ele escuta? Claro que ele vai escutar na rua, óbvio, né? Mas se você é um pai que fala muito palavrão, você espera o quê do seu filho, né? Ah, mas eu não posso criar o meu filho na bolha. Por exemplo, eu não falo palavrão. E os meus filhos, eu sei que o meu filho mais velho tem 14 anos. Às vezes é descolado, mas ele fala no ambiente dele, não em casa. Em casa, eles não escutam um determinado tipo de música. Eu não tenho como controlar o mundo. Eu não vou criar meus filhos na bolha, mas eu quero que eles entendam que em casa é de um jeito, que para mim é o certo, né? Que são basicamente princípios cristãos, né? E essas músicas para mim são muito degradantes, não tem Desmoraliza. total, né? Não vou, a gente já entra na questão da mulher, mas, né? Principalmente para mim, que eu tenho uma filha pequena, uma filha mulher, né? Não dá. E eu não quero que o meu filho fique trate a futura mulher dele dessa visão maneira. da mulher, né? Essa objetificação toda, entende? Então, assim, eles não escutam isso em casa. Pode escutar fora? Pode, gente. Vai num churrasco daqui, eu vou fazer o quê? Mas eu quero que eles entendam que não é certo, que degrada. Então, eu dou o exemplo, né? E tem tantas outras músicas melhores, gente, pra gente escutar, pra gente mostrar, né? Enfim. Refletir e assim, trazer até uma sensação boa pra dentro de si, né? Porque eu acho que a canção, a música, quando você tá cantando aquilo ali, a palavra tem poder, né? Então, se eu tô cantando, a pessoa fala, mas tem poder quando eu falo? Não, gente. Quando eu emito, seja em forma de música, seja em forma de palavras, falada mesmo, ou cantadas. Se eu tô escutando uma música que eu tô falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que né? mostra aquilo, que senta não sei aonde, que bota não sei o que, não sei aonde. Que come morango. Que come morango. Entendeu? Abafa aí. Vai, né? Enfim, tem uns hits aí que envolvem frutas. Então, assim, eu tô dizendo que então que eu como morango, faço tudo isso. Então, o que eu estou dizendo? Aí depois eu vou falar, não, mas
Eu não encontro nenhum. Aí são as adultas, né? Isso. Que vem Não da uma encontra um infância homem, né? que não encontra o homem que me respeita, não encontro o homem que me Sim. valoriza. Fala assim, mas você se valoriza? E entra muito no que você falou, né? Sobre a questão da punição da criança. Ela já nasce com ela já tem uma baixa autoestima, Isso. né? Que Porque ela foi punida a vida punida. inteira. Sim. Então ela acha que ela tem uma coisa errada nela, né? O erro é nela, porque, enfim, né? Sim, Ela sim. não aceita falhas, porque ela entende que quando ela falhar, alguém vai rejeitar. Porque foi Alguém cobrada vai uma punir. perfeição dela, né? Exatamente. Então, ela não sabe lidar muito bem ali quando ela frustra os outros. Ela acha que alguém vai fazer alguma coisa pra ela e ela vai aceitar relacionamentos abusivos, talvez, né? Eu tô indo mais a fundo, mas eu imagino. Aí você vai Sim, me não, corrigindo. tá certo. Pode. Eu tô criando uma linha de raciocínio de tudo que você tá falando aqui, né? Exatamente. Porque, assim, Pra ver como que a infância afeta completamente a vida adulta. porque assim, mas como é que essa mulher vai aceitar a agressão de um marido? Como é que ela vai aceitar a agressão de um homem? Sim. Às Mas vezes se a na violência infância, né? foi normalizada, Dentro talvez de casa. dentro de casa, né? Talvez vai ser normalizada ali, no inconsciente. No inconsciente. Exato. Não é nada assim consciente, não é nada que a própria cultura apoia. Ninguém apoia. Ah, não, você tem que bater. Não, ninguém apoia esse tipo. Mas apoia a violência, digamos que, né, uma educação que traz esse Violenta, aspecto né? mais violento, mas ao Sim. passo que quando nós somos adultos, nós repudiamos a violência. Então, nós somos contra a violência Doméstica, verbal, né? né? Você não Física. pode xingar, Sim, você não pode tal, você não pode, né? Que isso é uma Sim. ofensa. Sim. Mas ao passo que. E a violência verbal, quando você é criança, você não presta, menino. Você é muito isso, você é um capeta. burro, você você é é burro. danado. Sim. Por que que a gente respeita um adulto e a gente acha que não precisa respeitar uma criança? Ah, mas respeito é muito subjetivo. Tá bom. Por que que pra gente é tão inconcebido um marido levantar a mão pra mulher, que é um poder fisicamente mais forte, né? Sim. Inegável, e um pai ou uma mãe é aceitável dar uma palmadinha pra educar. Mas eu Sim. sou mais forte do que uma criança de 3 anos, 4, 5. Entende? Se colocar o parâmetro, né? É Realmente igual. é a mesma E coisa. aí a criança vai crescer exatamente assim. A violência, e não só física, porque às vezes hoje em dia, né, o físico tá mais camuflado, mas a chantagem, o quadro de merecimento, o cantinho do pensamento, não tirou nota boa, não vai ganhar mesada, tudo isso é castigo. Tudo isso é castigo. É você tirar benefícios em detrimento de um comportamento que você espera que sua criança tenha, entende? Sim. Sem nem ter explicado nada para ela. Então, esse tipo de violência segue, vai ser normal na minha casa. Ué, mas eu fazia coisa errada, meu pai tirava meu celular, por que que meu marido não pode me Me deixar? punir de alguma forma, É, né? o Às vezes, até silêncio. mesmo, no silêncio, ou então se abster sexualmente, porque também tem, Sim, né? sim, cortar o cartão de crédito se ela for dependente Isso. financeira dele, entendeu? Não deixar ela sair com as amigas, Com digamos assim. carro. Exatamente. carro Tudo isso é um nunca. castigo só para adulto. Eu costumo dizer que birra não é só coisa de criança, gente. Quantos adultos vocês já viram bater a porta? Isso é Uhum. birra. Silêncio. Não vou falar com você. Não estou falando com você. Isso é birra. Sim. Então, assim, tudo vem da infância. É claro que é o que eu disse no início. São outros erros que a gente comete. Não são os mesmos. Mas é só para. Você fez uma linha de raciocínio incrível. Como que a sociedade chegou nesse ponto? Basicamente, eu atribuo à educação tradicional. Baseada no medo, na punição. Por isso, gente, que eu vivo dizendo, na minha camisa está escrito, né? Castigo não educa. Não educa de forma alguma. Pelo contrário, só deseduca. E quando eu saio com essa camisa, várias vezes, essa camisa aqui é mais para Polêmica. trabalho. Porque eu já saí e a pessoa fala assim, mas faz o quê? Desse jeito. Eu tô no meio do shopping, a pessoa, mas eu vou fazer o quê? Aí tá puxando a criança assim, ó. Entende? Sim. Então, tem toda uma relação, sim, essa violência que a gente não normaliza em casa, que é aceitável para uma criança e não é aceitável para uma mulher, por exemplo. Porque assim, veja, respeito é um só. Não interessa se você tem 3 anos ou se você tem 30, né? Eu até reproduzi outro dia com um pai de uma amiga, falando assim, não, come tudo. Aí eu fazendo com ele, né? Come tudo. Aí empurrando assim a colherada na boca e ele, não. Aí eu pegava ele, óbvio que ele é maior do que eu. Não, agora você tem que sentar aqui porque acabou a hora da televisão. Aí pegava ele e jogava assim no outro. Gente, por que que isso é tão absurdo para um adulto e não é para uma criança? Sim.
É igual. Me dá aqui seu celular, porque se agora você não sei o que. Não, sabe? Você já chegou nesse ponto de tomar o celular, é porque você precisa olhar para trás, rever como você está fazendo, as suas estratégias, porque eu vou te falar. Às vezes eu falo, muitas vezes eu falo assim, gente, do jeito que você está fazendo, está funcionando? Não, né? Senão você não estaria aqui me perguntando. Eu não precisaria comprar o meu curso, não precisaria, né? A gente não ia precisar conversar. Então, tenta diferente. Quem sabe? Dá uma chance. E a questão dos pais. Do pai, assim, que eu falo, o homem, né, da relação. Porque a gente vê o pai mais como uma figura, assim, de autoridade, né, de medo. A maioria vê dessa forma. E como que o pai, ele pode entrar dessa forma, de ter uma educação respeitosa, mas sem perder a autoridade que o pai precisa ter. É, pai homem, né, que você fala. Então, o pai, o homem, geralmente ele tem um tom de voz mais grave. E isso já dá uma sensação de uma autoridade maior, né? Ele é mais forte, ele é maior, geralmente, do que nós, mulheres. Então, ele já tem esse estereótipo que é dele. Ele precisa ter isso mesmo. Ele precisa dessa voz mais grave, ele precisa ser mais forte para defender a família. E isso aí ainda é um outro assunto, né? Mas ele faz da mesma maneira que a mãe, acolhendo, respeitando. Você já viu que às vezes, descendo no mesmo nível, né, da criança, quando a criança é pequenininha. As mesmas ferramentas que eu ensino para as mães, é porque 90% do meu público é mãe, justamente porque eu falo de feminilidade. Mas 10% são homens. E a maioria das vezes o homem compra, por exemplo, Dia das Mães, ele compra para dar para a esposa o curso, entende? E o que eu acho isso maravilhoso, porque querendo ou não, é a figura feminina que é responsável pela educação, não é sozinha. Não estou dizendo que é sozinha, mas prioritariamente somos nós que estamos à frente da educação das nossas crianças. E, na minha opinião, é assim que tem que ser mesmo. O homem é para fora de casa e a mulher para dentro de casa. Mas é óbvio que ele não precisa ser um brutamontes, um grosso. Não. No seio da família dele, ele é o protetor, o líder, o provedor. E é isso que ele vai passar. Ele pode ser tudo isso de maneira respeitosa. Ele não precisa bater. Ele não precisa agredir. Tanto é que quando ele levanta a voz assim, a gente já fica meio assustado, mas é normal do homem. É para isso que ele tá ali, né? Para defender a família. Mas é a mesma coisa, ele pode usar as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias e com eu não vou dizer doçura, porque a doçura é do feminino, mas com suavidade, porque não é para ele deixar de ser masculino, né? Mas eles vêm o homem também vem de uma educação muito castradora. Por exemplo, você já viu alguma mãe falando assim, ó, engole o choro. Sim. O homem, ele é proibido de expressar as emoções. Música, né? O homem não chora. É, verdade. Mas eu acho até que o homem pode chorar, mas ele precisa chorar escondido. Não ser muito... Porque senão ele perde a credibilidade, exatamente, perde a função dele, que é proteger, entende? Mas quando a gente diz isso para o nosso filho de 2, 3 anos, ele vai engolindo. Então, assim, eu tô falando isso para justificar por que os homens são mais retraídos emocionalmente. E eles têm que ter o domínio da fúria para poder não sair por aí batendo em todo mundo, porque eles têm 10 vezes mais testosterona do que a gente. Então, eles precisam bater num saco de boxe, malhar numa academia até dizer chega, para poder controlar essa fúria deles, entende? Dizem que até é bom para ativar a masculinidade do homem a luta. Exato. Né? E assim, eu nunca tinha visto a importância mesmo da luta para a masculinidade. Pois é uma questão de gosto, né? Uns gostam disso, outros gostam de futebol, outros gostam. Mas depois você vê que muitas vezes chega a ser necessário. Sim. Sabe por quê? Você vê, a maioria das lutas, elas são físicas, óbvio, a luta, mas eles têm um poder de controle emocional. Sabe o boxe, quando os dois caras se enfrentam assim, face a face, que nenhum dos dois nem pisca? Aquilo ali é o quê? Um controle emocional. E isso é treinável. Para o homem, isso é necessário. E geralmente as lutas têm isso. Que todas as lutas marciais, por exemplo, eu não conheço todas, né? Mas eu vou dizer assim, a maioria, karatê, krav maga, isso assim. O que eles falam? Você não vai lutar, mas se precisar, você sabe. Então, olha o controle emocional que está por trás, a disciplina. Geralmente são artes marciais que prezam pela honra. Então, não é só pelo fato do físico, de saber lutar, de saber
paralisar alguém, é o emocional, que talvez uma natação, um futebol não dê tanto esse jogo de cintura. É melhor uma musculação, é melhor que o cara faça alguma coisa a não fazer nada? Óbvio, mas como você veio, citou, as lutas marciais, elas têm todo esse controle emocional, toda essa gestão das emoções que, por causa de tanto engolir esse choro, a criança, o homem foi reprimido, entende? Sim. De uma maneira assim que não pode se expressar de maneira alguma. Por isso que às vezes eles têm mais dificuldade de se expressar, de colocar para fora as emoções, né? E até certo ponto isso é saudável, porque ninguém gosta de um homem que fique por aí. Choramingando. Né? É fraco, é um homem fraco. E não é o papel do homem, né? A fragilidade é da mulher.
energia masculina. E aí, quando eu me voltei para minha feminilidade, eu vi que o cansaço da maternidade, e eu mudei toda a minha mentoria por causa disso. Toda a estrutura da mentoria. É por causa disso, porque nós somos mulheres muito demandadas, mas a gente está muito sentada na polaridade masculina, na cadeira do homem, né? E, por exemplo, para quem não é casada, eu ainda não sou casada, mas eu preciso perpassar por essas duas energias, mas eu preciso entender onde que eu vou usar mais a minha energia masculina e onde eu vou usar a energia feminina. E as mulheres que são casadas em casa, não seja o homem da relação, porque não vai sobrar muito espaço para o seu marido ser o líder, o protetor, o provedor. Ele vai acabar se retraindo. E é o que você falou, uma hora a conta chega. Porque a gente fica cansado. Então, eu descobri que esse cansaço da maternidade que todo mundo fala, dupla jornada, não é nada disso. A gente dá conta. Só que a gente precisa saber onde a gente vai ser mulher, ativar a nossa energia feminina e onde a gente vai ativar a nossa energia masculina. Por isso que eu trouxe todo esse assunto de feminilidade para dentro do meu Instagram. Porque faz toda a diferença quando você percebe que você pode, se você precisa de um homem. Na verdade, faz parte, a maternidade, ela está completamente da feminilidade. É o ápice. Não tem como uma mulher exercer a maternidade sem ativar o seu poder feminino. Até mesmo porque o poder feminino, assim, não é assim, ter filho. Falar, mas a maternidade é parir. Não, você não é só isso. Você só tem. Além, parir é fácil, educar. Você tem um órgão, na verdade, preparado para isso. Até Sim. se você não quiser, se você for uma mulher fértil, não tiver problema de esterilidade, você pode parir até de uma pessoa que você nem viu uma vez na vida e não lembra nem o nome, como no carnaval, por exemplo, que acontece isso demais. Você não sabe nem com quem, nem o nome, nem nada, mas você tem um filho. Significa que você ativou essa maternidade ali? Não, significa que o seu corpo ativou ali o que ele foi feito para produzir. Eu acho que ele ativou a multiplicação. A multiplicação, entendeu? Que é para isso. Agora, ativar a maternidade, eu acho que é uma questão mais do comportamento, do posicionamento, do que do corpo em si. Sim. Porque qualquer pessoa pode ser mãe, qualquer pessoa pode ser pai. Qualquer Aliás, mulher, fazer né? filhos. Qualquer Podem mulher. fazer filhos. Qualquer Porque mulher. hoje em dia, né? Se eu me não considerar uma existe. galinha e você Exato. Não existe. Exato. frango, né, gente? Eu uso Se um eu me animal considerar aqui, né, um gato. Eu posso reproduzir? Não. Exatamente. Biologicamente é impossível. Só as mulheres Exato, podem reproduzir. Sim. Exato. Então, essa feminilidade me trouxe mais leveza na maternidade, que eu tenho uma mentoria que chama Levitas, que é leve em latim. Porque a gente tá muito cansada por causa disso. Eu tô assumindo um papel 100% que não é meu e tá tudo bem. Por exemplo, na minha casa, meu filho tem 14 anos, 1,85 m e calça 45. Ele leva as compras. Eu deixei eles na catequese antes de vir pra cá e eu falei assim, cuida da sua irmã. Mas não é no cuidar, não é uma criança cuidando da outra criança. É um irmão mais velho, um homem protegendo a sua irmã mais nova e mulher. Sim, né? Perfeito. Ontem eles foram para uma festinha também, eu falei assim, você vai ficar de olho na sua irmã. Ele, ai mãe, por quê? Eu falei, porque é sua obrigação como irmão e como homem, porque eu até falo isso para ele, né? É um pouco duro, mas vou ser cancelado, mas tudo bem. Eu não tô criando um moleque, não tô criando um homem frouxo. Você vai ser um homem e eu tô te preparando para isso. E sua obrigação é proteger qualquer mulher, e ainda mais a sua irmã. Né? Exatamente. Então, quando eu trouxe essa feminilidade para dentro do assunto maternidade, foi que me veio aquele estalo de, gente, a gente tá cansado por isso, não é por dupla jornada. É porque a gente não tá na nossa energia, a gente tá... É uma carlona. A gente não tá na nossa função. Não tá na nossa função natural, que Deus fez a gente para isso, né? É o que a gente foi criado para. E tá tudo bem, porque assim... É isso, dá outro podcast, né? Eu vou terminar. Porque assim, a gente fica competindo com os meninos, com os homens. Você já percebeu? Sim. Porque eu posso isso. A gente não precisa. Isso. A gente oferece o que falta no masculino e o masculino oferece o que falta no feminino. Exatamente. E a gente se complementa, cada um no seu papel. Não é pior nem melhor. Não é feio, não é ruim. Sim, É- e não tem é nem como belíssimo. se igualar. Porque Não hoje em tem. dia o que as pessoas falam é que homem e mulher é igual. Pode ser perante a lei.
perante a lei, sim. E Mas, nem é, porque olha a Maria da Penha aí. sim, que, mas assim, né? fisicamente, até nesse Não é. assunto mesmo que a gente tá falando, é como você falou, um complementa o outro. Não é os dois brigando ali pra ver quem é o melhor, pra ver quem que vai se sobressair, sabe? Direito de cidadania, né? Sim. Nós temos direito a voto, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Exatamente. A gente Mas pode... o ser humano em si Existe não uma tem como diferença. ser Existe. igual. E tá ótimo, isso é maravilhoso ter essa Sim. diferença, né? Porque você saber que Sim. pode contar com o outro. Se eu sei Exatamente. exatamente até onde eu vou, eu sei exatamente até onde o outro vai. E isso evita tantos conflitos. Pois é, se perdeu. Desculpa, Se pode perdeu. Não, eu quero que você fale uma frase mesmo, uma mensagem para mulher que está assistindo. Eu acredito que a maioria das pessoas que irão assistir é uma mulher, mas pode ser também para o homem, para quem está lá, né? Para o homem, para a mulher, né? Porque, né, afinal, de tudo que você trouxe, né? De todas essas riquezas mesmo de conhecimento, o que você deixa uma mensagem final, assim, para quem está te assistindo? Eu vou falar uma frase que eu gosto muito, que vale tanto para maternidade, para parentalidade, pai e mãe, quanto para feminilidade, né? Sim. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Se você enxerga um defeito no outro, uma coisa que te incomoda, volte para si. Veja por que aquilo me incomoda. Às vezes eu tenho aquele mesmo defeito. Às vezes a minha criança gritar, o que ela faz me incomoda porque talvez está abrindo uma caixinha que eu não curei ainda porque meu pai fazia comigo ou, né, alguma coisa aconteceu. Então, nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. Ah, meu marido não me ajuda. Pô, você está sendo a mulher de Provérbios 31, Sim. Sim. né? Você Exato. está sendo aquela mulher para ele ser. Você está deixando seu marido, ser homem da casa? É. Então nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. Perfeito, Ai, maravilhoso. gente, adorou, foi ótimo. Ah, eu também, obrigada. Esse assunto é muito enriquecedor mesmo, vai ajudar muitas mães, muitas mulheres, muitos muito pais feliz. também. E eu já fica o convite para o próximo. A Com gente vai certeza. conversar, falar sobre polaridades masculina e feminina e Ai, falar gente, mais tô sobre ansiosa. isso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amei, foi um prazer. E com certeza a gente vai fazer muitos outros podcasts. Sim. Deixa o seu Instagram para o pessoal te seguir. Meu Instagram é santana.cidália. E eu que agradeço, porque assim, passou tão rápido, gente. A gente tem tantos assuntos, eu com certeza vou voltar. Muito obrigada pelo convite, vocês são uma doçura. Obrigada. Mais veio do que a gente. Tô brincando. A Todo competição. mundo já sabe. Elaine, todo mundo já sabe. Tá bom, gente, eu aceito. A Júlia é essa pessoa mesmo. É isso. Tchau, gente. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Não esquece de curtir, comentar. E até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.